Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal investiga a ligação do Jogo do Bicho com políticos do Rio de Janeiro. Entre os suspeitos estão o pastor Márcio Pôncio e Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral. A Rússia faz o ataque mais devastador contra Kiev desde o começo da guerra contra a Ucrânia. Na Venezuela, um sobrevivente é resgatado dos escombros 8 dias depois dos terremotos. O Hernan Gil, então, sendo levado nesse momento para a nossa ambulância. A Copa do Mundo em dia de fúria. A Espanha dá um baile na Áustria e se classifica para as oitavas de final. Vou atravessar, pintou mais um! Faz o terceiro gol da Espanha aqui em Los Angeles. O Brasil enfrenta um adversário implacável nos treinos. A onda de calor extremo nos Estados Unidos. A seleção estuda a Noruega. Ancelotti tem 3 dias para definir o substituto de Paquetá. O atacante Endrick declara confiança total no técnico e nega ansiedade sobre ser titular. Vou dormir como um bebê. Amanhã ninguém dorme. Vai dar Messi ou vozinha? O embate entre Argentina e Cabo Verde vai colocar frente a frente 2 sensações do Mundial. O Jornal Nacional começa agora. Oito dias depois dos terremotos, o governo da Venezuela ainda não tem um número oficial de vítimas desaparecidas. A ONU fala em 50 mil pessoas. Nós abrimos esta edição do Jornal Nacional indo direto à capital Caracas. Os enviados da Globo, Eduardo Apolinário e Álvaro Pereira Júnior, estão numa das regiões mais afetadas da cidade. Álvaro, boa noite. Boa noite, Trali. Boa noite a todos. Esta aqui é a região de Palos Grandes, um bairro de classe alta de Caracas, onde atrás de mim, no dia do terremoto, caiu uma torre dupla, o edifício chamado Petúnia, uma torre de 21 andares, outra torre de 15. Estima-se que tenha havido cerca de 30 mortos. Agora, aqui em Caracas está longe de ser a região mais afetada pelos tremores. A gente precisa vir a esse bairro para ver alguma coisa. Tanto que os prédios vizinhos, colados na torre dupla que caiu, continuam funcionando, as pessoas estão morando, o comércio está aberto. A região mais afetada, claro, fica a cerca de 40 minutos daqui de carro, é a região de La Guaira. Hoje, o número de mortos continua o mesmo de ontem, 2.295, estimando-se que haja 11 mil feridos. O número de desaparecidos também é uma incógnita. Tudo que se refere à estatística é uma incógnita aqui na Venezuela, porque o governo tem uma certa aversão a divulgar números oficiais, mas a oposição da Venezuela abriu uma página para que as pessoas registrem os seus desaparecidos. E até hoje à tarde eram 41 mil notificações. Lembrando que quanto mais tempo passa, menor a chance de se encontrarem pessoas vivas. 3 dias é o prazo máximo em que existe uma grande possibilidade de encontrar vivos. Mas agora, o terremoto foi no dia 24, já estamos chegando naquela fase de 10 dias ou mais, em que os resgates entram na categoria excepcional. Nós vamos acompanhar tudo por aqui. Volto com você, Trali. Obrigado, Álvaro. Lá em Caracas, 1 hora menos do que aqui no Brasil, portanto, 7h34 em Caracas, hora de Brasília, 8h34 agora aqui, hora de Brasília também. Álvaro estava falando da dificuldade dos resgates, né? Quanto mais o tempo passa, tudo vai ficando muito mais desafiador e complicado. E em meio, portanto, a toda essa tragédia, o resgate de um vigilante comoveu a Venezuela. Os socorristas podiam ver e se comunicar com o Hernan Alberto Gil pelo monitor. Necessita que mire a câmera? Nos olhos, as marcas. O vigilante de 44 anos estava sob 9 metros de escombros do estacionamento de um shopping. Foi encontrado na segunda-feira com a ajuda de equipamentos de detecção acústica e uma câmera de fibra ótica. Quando o terremoto começou, na quarta-feira passada, Hernan correu para debaixo da mesa. Foi isso que o ajudou a se proteger. Bombeiros de 7 países atuaram na operação. A
Ao vivo na Globo News, o repórter Pedro Panunzio acompanhou o resgate. O Hernan Gil, então, sendo levado nesse momento para uma ambulância, onde vai ser encaminhado para o hospital. Um momento, olha só, de muita alegria. Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento? O sentimento de ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento. Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate? Mais de 65 horas. Mas valeu a pena cada esforço. É totalmente um milagre. O médico Luiz Rodrigues explicou que os socorristas hidrataram e alimentaram Hernan até que pudesse ser retirado. Ânimo, dando-lhe hidratação, dando-lhe, alimentando-lo. O número de vítimas sobe a cada dia. Voluntários e socorristas aqui dos Estados Unidos, do Brasil e de outros 25 países estão na Venezuela, ajudando nos resgates e prestando assistência humanitária. Mas há dificuldades. Dezenas de ONGs denunciaram que o governo de Delcy Rodrigues tem obstruído os trabalhos nas áreas que mais precisam de ajuda. Os relatos vão desde exigência de propina por forças de segurança até cerco militar, com estradas bloqueadas e postos de controle. A ONG alemã ISAR, que atua em resgates extremos, cancelou a missão porque teve a entrada negada na Venezuela. O grupo de resgate do Chile afirmou que autoridades venezuelanas interromperam várias vezes o trabalho das equipes para pedir documentos, suspeitando que fossem espiões. O governo venezuelano disse que está tentando impor ordem e manter as áreas e estradas desobstruídas para as equipes de emergência. Afirmou que a permanência de muitas pessoas sem qualificação pode dificultar os trabalhos e aumentar o risco de acidentes. A Rússia fez hoje o ataque mais devastador desde o começo da guerra contra a Ucrânia. 27 pessoas morreram na capital, Kiev. Agravou uma crise de combustível no terceiro maior produtor de petróleo do mundo, com direito a racionamento para abastecer em algumas regiões. Até Moscou passou a sofrer com longas filas nos postos de gasolina. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que de ontem para hoje, a Rússia lançou quase 500 drones e mais de 70 mísseis. E destacou que o número foi excepcionalmente alto, enquanto a taxa de interceptação foi baixa. A Ucrânia vem sofrendo uma escassez de mísseis interceptadores do sistema americano Patriot. Em frente a um prédio de 9 andares destruído, o presidente Volodymyr Zelensky disse que vidas poderiam ter sido salvas se os aliados tivessem cumprido as promessas de entrega de defesas antiaéreas. Pedimos ao presidente Trump, corra, destacou Zelensky. O governo brasileiro apresentou os argumentos do país na investigação dos Estados Unidos sobre supostas práticas desleais de comércio. O processo pode levar à adoção de tarifa adicional aos produtos do Brasil. No mês passado, o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos alegou que o Brasil adota práticas desleais que prejudicam empresas e exportadores americanos. A investigação americana é baseada no artigo 301 da legislação do país. Entre os alvos das críticas está o PIX. O governo de Donald Trump ameaçou impor uma sobretaxa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou a resposta. No documento, o governo brasileiro afirma que rejeita enfaticamente as conclusões da investigação e declara que atos, políticas e práticas não são de forma alguma irrazoáveis, discriminatórios ou prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos. Defende que a legislação americana não autoriza que o governo dos Estados Unidos imponha medidas comerciais apenas por discordar das escolhas políticas de outro país soberano. Sobre o PIX, o documento aponta que a ferramenta é uma infraestrutura pública de acesso aberto, não discriminatório, criado para promover concorrência, reduzir custos e que, ao contrário do que sugere a investigação, não exclui empresas estrangeiras. Por fim, o Brasil pede que o órgão de comércio reconsidere as conclusões da investigação e reafirma compromisso em resolver as questões comerciais por meio de cooperação.
O governo brasileiro tem pressa e participou hoje de mais uma rodada de reuniões com Jamieson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos, como foi combinado no encontro entre os presidentes Trump e Lula em maio. A decisão final dos americanos deve sair no próximo dia 15. Em nota, o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disse que os esforços vão continuar e que o diálogo tem sido construtivo e que mais tempo será preciso para detalhar propostas e aproximar posições. Documentos mostram como o governo americano chegou aos nomes dos primeiros brasileiros que foram alvos de sanções por suposta ligação com o PCC. Segundo a investigação, a quadrilha usava entregadores de dinheiro vivo que faziam depósitos em bancos americanos para lavar dinheiro do tráfico. O ponto de partida foi o indiciamento de 5 brasileiros que moravam em Orlando, na Flórida, e foram presos em janeiro. Na justiça, eles confessaram ter lavado dinheiro para o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Federal Americana, o FBI, os acusados fazem parte de uma sofisticada organização de lavagem de dinheiro, espalhada por vários países, inclusive pelos Estados americanos. O núcleo criminoso era comandado nos Estados Unidos por Igor Savioli. As autoridades dizem que o grupo atuava em 12 cidades americanas e era formado por entregadores que recolhiam o dinheiro do tráfico e faziam depósitos em espécie em várias agências bancárias para depois ocultar e devolver os valores a fornecedores de drogas. Ao todo, o grupo movimentou o equivalente a 156 milhões de reais em pouco mais de 2 anos. Os brasileiros indiciados podem pegar até 20 anos de prisão. A confissão desses entregadores poderia encerrar o caso por ali. Mas para a inteligência americana, rastrear os depósitos que eles faziam nos bancos era só o primeiro passo. Seguindo o rastro desse dinheiro, os investigadores descobriram um outro núcleo da rede no Brasil. Quem recebia as quantias milionárias e como os valores saíam dos Estados Unidos para chegar a traficantes de drogas aqui. Foi assim que apareceram os nomes de Vitor Shimada e Estela de Oliveira, os principais alvos das sanções anunciadas ontem. Para despistar as autoridades, os dois usavam apelidos. Shimada era o Japa e Estela, Lara Croft. Segundo a acusação, Estela organizava a coleta do dinheiro e Shimada era o elo com os traficantes ligados ao PCC no Brasil. Ele transformava os milhões de dólares em dinheiro em moedas virtuais, que depois eram lavados em empresas de fachada até chegar aos criminosos brasileiros sem deixar rastro. Como o PCC é classificado como grupo terrorista pelos Estados Unidos, o Tesouro americano bloqueou os bens de Estela, Shimada e as empresas dele, as mesmas já investigadas pela Polícia Civil de São Paulo por lavagem de dinheiro e fraudes no Brasil. Shimada já foi condenado por lavar dinheiro retirado ilegalmente de um banco. Ele também é réu no caso dos desvios do patrocínio entre Corinthians e a empresa de apostas VaideBet. Em nota, a Secretaria Nacional de Justiça disse que o combate ao crime organizado não deve servir de pretexto para medidas unilaterais que desconsiderem a cooperação jurídica e os tratados internacionais. E que as medidas podem gerar efeitos indiretos sobre instituições financeiras estrangeiras, inclusive brasileiras. O advogado de Vitor Shimada afirmou que o empresário nega qualquer envolvimento com organização criminosa e com a prática de lavagem de dinheiro. Nós não conseguimos contato com as defesas de Estela de Oliveira e Igor Savioli. A Polícia Federal fez hoje uma nova operação que investiga a corrupção de políticos do Rio de Janeiro. Anotações apreendidas na casa de um bicheiro levaram os investigadores a um esquema de lavagem de dinheiro que envolve autoridades e a cúpula do Jogo do Bicho. Um dos presos na ação de hoje foi Márcio José Matos de Souza, conhecido como Pastor do Cigarro, patriarca dos Pôncio. Márcio é pai da deputada estadual do Rio, Sara Pôncio, do Solidariedade. A família é dona de mais de 20 empresas nas áreas de construção, mercado imobiliário, aviação, alimentação e marketing.
mas foi com a fabricação de cigarros que o grupo cresceu. Dados da Procuradoria Regional da Fazenda mostram que esses negócios devem 2 bilhões e 900 milhões de reais ao governo federal em impostos. Segundo a Polícia Federal, o pastor Pôncio faz parte de um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho. A defesa dele disse que vai se posicionar depois que tiver acesso aos autos do processo. O grupo seria chefiado pelo bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, que está preso desde fevereiro, acusado de comandar uma máfia que fabrica cigarros em fábricas clandestinas. É considerado um dos contraventores mais perigosos do Rio. Ele nega as acusações. A quinta fase da Operação Unha e Carne começou com a apreensão de anotações na casa do bicheiro em novembro de 2022. O material fazia referência a 20 autoridades, entre parlamentares e chefes do executivo. Ao lado dos nomes, valores financeiros. A polícia apura se as quantias significam pagamento de propina e contribuições para as campanhas eleitorais daquele ano. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, teve uma nova prisão decretada. Ele está na cadeia desde março, por suspeita de vazamento de informações sigilosas para o Comando Vermelho. Bacelar teve o mandato cassado pelo TSE. Durante a operação, foi levado para prestar depoimento na superintendência da PF. Na chegada, carregava uma Bíblia nas mãos. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, agora Rodrigo Bacelar será transferido do presídio de Bangu, no Rio, para um presídio federal de segurança máxima. Os advogados disseram que ele não tem vínculo com os fatos apurados e que sempre pautou a atuação como agente público na legalidade. Além dos mandados de prisão, a polícia cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Rio e na Baixada Fluminense. Entre os alvos, o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele foi assessor da presidência da Alerj quando Rodrigo Bacelar era presidente da casa. Atualmente é pré-candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Numa rede social, Marco Antônio também negou qualquer participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro ou recebimento de valores de origem ilícita. O relator do inquérito da Operação Unha e Carne é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele também determinou o sequestro de 22 milhões de reais em bens dos investigados. Em São Paulo, a Polícia Civil indiciou mais uma pessoa pela morte da jovem arremessada de uma ponte. Eveline dos Santos Gonçalves foi indiciada por fraude processual e por homicídio qualificado com dolo eventual. A polícia solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva. Ela é apontada como a organizadora do grupo Entre Cordas, responsável pelo salto em que Maria Eduarda foi lançada de uma ponte de 40 metros sem as cordas de segurança em Limeira. Segundo a polícia, ela ocultou perfis em redes sociais que poderiam auxiliar nas investigações e orientou integrantes do grupo a sumir com a câmera usada pela vítima no salto. A delegada Andréa Levi afirmou que as diligências não permitiram identificar com segurança quem retirou o equipamento que continua desaparecido. Na conclusão do relatório, a polícia pediu a revogação das prisões de 2 investigados por falta de provas, Gabriel Barros Martins e João Antônio Pivetta. 2 suspeitos respondem ao inquérito em liberdade. Um deles é Luiz Gustavo Oliveira. Segundo a investigação, ele prestava serviços ao grupo, mas não participava da operação. Se tivesse tido a checagem antes, teria salvo a vida dela, como todos os outros saltos. Eu tentei me colocar no lugar da família, mas não consigo imaginar o quão dolorido seja isso. No relatório final, a delegada descreve um grupo marcado pela desorganização. A investigação cita a falta de definição de funções, a ausência de protocolos de segurança e deficiências técnicas dos instrutores. Segundo a polícia, o Entre Cordas operava de modo informal. Por isso, os envolvidos foram indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A defesa de Eveline dos Santos Gonçalves declarou que discorda do indiciamento e que vai se manifestar no momento oportuno. Daqui a pouco, as notícias sobre a seleção brasileira. Hendrick é um dos candidatos à vaga de titular contra a Noruega. Estamos de volta e vamos direto conversar com a Eliana Marques, porque amanhã as temperaturas devem cair no centro-sul do Brasil. Podem até ficar abaixo de 0. Eliana, primeiro fim de semana de julho.
bem-vinda, boa noite. Obrigada, Trali, boa noite para você e boa noite para você que está ligado aqui no JN. Uma nova massa de ar polar chegou hoje ao sul do Brasil e pode nevar ou ter chuva congelada já nesta noite e amanhã cedo nas serras catarinense e gaúcha. As temperaturas podem ficar 1 grau abaixo de zero. Estas regiões estão sob influência de uma baixa pressão no oceano. Ela empurra a umidade e, junto com o ar frio, tem potencial para formar a neve ou a chuva congelada. No meio desses dois sistemas meteorológicos, uma pista de ventos provoca rajadas fortes no litoral gaúcho e catarinense, até 70 km por hora. E esta mesma faixa está sob aviso da Marinha, ondas de até 2,5 metros até Florianópolis, inclusive no sábado. Vamos falar agora da geada, que está prevista para grande parte do Rio Grande do Sul. Para gear, o tempo tem que estar limpo, praticamente sem nuvens, sem vento e, claro, com frio. Tudo isso faz os termômetros normalmente baixarem mais. Em Bagé, na fronteira com o Uruguai, a previsão é de 3 graus negativos. Entre as capitais, manhã gelada em Porto Alegre, 4 graus. Em Floripa e Curitiba, 10. Em BH e Brasília, 14. Em Campo Grande, São Paulo e no Rio, 16 graus. À tarde, a capital gaúcha continua muito fria, máxima de apenas 12 graus. 16 em Floripa, 20 em Curitiba, esfria também em Cuiabá, 22 graus, em São Paulo, 23, em Campo Grande, 24, em Brasília, BH e no Rio, 26 e 27 graus. O sol predomina na maior parte do país, nesses estados em amarelo. A chuva vem mais forte em Boa Vista, Macapá e Natal, 30 milímetros. O ar seco também é destaque. A umidade cai pela metade ou menos em relação ao ideal. Teresina e Palmas serão as capitais mais secas e mais quentes, passando dos 30 graus. Renata. É isso, Eliana. Obrigada pelas informações. Aqui em Nova York, a gente está sentindo os efeitos de uma onda de calor extremo que atinge parte dos Estados Unidos e do Canadá. E a previsão é de temperaturas ainda mais altas até o fim de semana. A onda de calor extremo no Canadá e nos Estados Unidos empurrou a pausa para a hidratação dos gramados para as ruas. Mais de 200 milhões de pessoas vivem nas áreas afetadas. Em Toronto, no Canadá, onde Portugal e Croácia se enfrentam, as autoridades de saúde recomendaram aos torcedores que tomassem muita água e limitassem o consumo de álcool. Por causa da umidade, a sensação térmica chegou a 40 graus e a prefeitura cancelou um evento de exibição do jogo em uma praça no centro da cidade. Estou aqui para assistir ao jogo. Está muito quente, nem consigo imaginar como os jogadores estão se sentindo agora, disse a torcedora Megan Rainey. Amanhã, Colômbia e Gana vão jogar na cidade de Kansas, sob um alerta de calor extremo que pode chegar a 43 graus. E em Miami, onde a Argentina enfrenta Cabo Verde, os termômetros também devem registrar recordes. O jogo de sábado entre Paraguai e França na Filadélfia, segundo o meteorologista Aaron Metkovsky, vai ser o jogo mais quente de toda a Copa. A FIFA já até reduziu o horário de funcionamento da FanFest. Ao levar em conta a umidade, a sensação térmica será ainda mais elevada. Por isso, já foram emitidos alertas de calor extremo para Filadélfia, disse ele. Ontem, em Minnesota, o calor causou um susto durante uma partida de beisebol. Antes de o jogo começar, durante a execução do hino nacional, o jogador Walker Jenkins, do St. Paul Saints, socorreu um menino que desmaiou em campo. Meteorologistas alertaram que várias cidades, de Detroit, no Michigan, até Bangor, no Maine, deverão registrar temperaturas recordes nos próximos dias. A temperatura em Nova York passou dos 37 graus Celsius hoje, com uma sensação térmica de 41 graus. É a primeira vez que isso acontece desde 2012. O próximo jogo da Copa, que acontece em Nova York e Nova Jersey, é o do Brasil, no domingo, contra a Noruega. Mas até lá, segundo os meteorologistas, a onda de calor extremo já terá passado. Tomara. O treino da seleção brasileira em Nova Jersey foi nesse calorão. Não há nuvens ou sombra, o protetor solar não pode faltar. O calor de 38 graus deixa marcas, é preciso se proteger e preservar.
A seleção está treinando em outro gramado. O que vinha sendo utilizado está, a partir de hoje, reservado para os finalistas da Copa. Seja quem for, vai treinar no local escolhido pelo Brasil, em Nova Jersey, também palco da grande decisão no dia 19 de julho. Mas para chegar lá, ainda há um caminho tão sofrido quanto o sol que castiga durante os treinos. A Noruega, adversário que a seleção jamais derrotou, e desfalques que vem forçando Carlo Ancelotti a pensar, testar e improvisar. A baixa mais recente, Lucas Paquetá. Rafinha ainda não tem condições de jogo. Ryan não foi para o campo hoje, mas pelo menos ele não preocupa. De qualquer forma, a escalação que se repetiu diante de Escócia e Japão já será diferente outra vez. Manter o time foi a exceção. Agora, contra a Noruega, Ancelotti volta à regra, que é mudar, mexer, mas, sobretudo, se adaptar ao que tem à disposição. Mesmo antes de a Copa começar, Ancelotti precisou encontrar soluções para as lesões de 4 jogadores considerados titulares. Rodrigo, Éder Militão, Estevão e Wesley, cortados já nos Estados Unidos. Agora são 3 dias para decidir quem será o novo titular na vaga de Paquetá. Danilo Santos, Martinelli, Endrick e quem mais pudesse encaixar na estratégia para domingo. Tem 26 jogadores aqui que estão loucos para jogar, estão loucos para ajudar a seleção. Todos aqui estão esperando a oportunidade. Entre os principais cotados para entrar no time titular, Endrick é o que esteve mais tempo em campo nessa Copa, sempre levando em conta os acréscimos de tempo nos jogos. Foram 101 minutos. 5 a mais que Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória contra o Japão. Danilo Santos atuou por 37 minutos. Todos participaram de 3 das 4 partidas do Brasil até aqui. E ainda tem Neymar, que participou de 21 minutos no segundo tempo contra a Escócia. A disputa por um lugar ao sol está aberta e sem refresco para quem quiser ser escolhido. O Felipe Brizola também acompanhou o treino da seleção brasileira hoje e com todo esse calor, né, Felipe? Boa noite para você. Tudo bem, Renata? Mas esse calor, a princípio, não vai mexer na programação da seleção brasileira, né? Com esse calorão de 38 graus, como o Carlos Gil mostrou, havia uma possibilidade, quem sabe, né, de ter algum adiantamento para que os jogadores entrassem mais cedo no campo. Mas a gente apurou que, por enquanto, isso não é cogitado, porque aí mexeria no calendário dos jogadores, no horário do despertar, das refeições, e a CBF não quer mexer nesse planejamento. E o jogo também vai ser à tarde, acaba sendo um bom teste para os atletas. Hoje, depois que a imprensa saiu, o técnico Carlo Ancelotti deu umas mexidas na equipe, fez alguns testes, mas não ficou claro ali quem ele deve escolher. Colocou o Igor Thiago no ataque, testou o Danilo Santos na vaga do Paquetá, recuou um pouco o Matheus Cunha, mas nos próximos dias a gente deve ter essa informação. A seleção já sabe que vai jogar com o kit tradicional, camisa amarela, calção branco, shorts meião azul, e a Noruega de vermelho, branco e meião azul também, viu, Renata? Valeu, Felipe. O atacante Endrick falou hoje sobre a relação com o técnico Carlo Ancelotti. Vamos ver. Primeiramente, boa tarde, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Gentil, cordial, distribuindo frases e sorrisos com tranquilidade. Esse é Endrick, um senhor de 19 anos. A idade e a maturidade parecem não combinar. Contra a Colômbia, em 2023, foi o 4º jogador mais jovem da história a entrar em campo pela seleção. Aí o Endrick, apenas 17 anos e 118 dias. Desde então, ele soma 20 jogos e 4 gols com a camisa do Brasil. Mas os números não dão a dimensão da adoração que a torcida tem por ele. Saiu do banco 3 vezes nessa Copa, mas os minutos de espera até ele entrar parecem uma eternidade para quem já o considera eterno. Endrick seria titular absoluto se a arquibancada escalasse o time. Com o Ancelotti, é uma relação de confiança que vai crescendo aos poucos e parece estar em alta no momento ideal. No intervalo contra o Japão, com o time perdendo por 1-0 num dos momentos mais difíceis do Brasil nessa Copa, nem ele próprio acreditou quando foi chamado pelo treinador. Não esperava, entrar naquele momento, até que no intervalo eles me chamaram. Eu só sabia conversar com Deus, me pedindo calma. Ele podia até estar nervoso, mas os japoneses
estavam ainda mais. O jogador com a mesma idade do número na camisa deu um novo ritmo ao ataque da seleção. Ancelotti não só aprovou, como até deu a entender que Endrick pode ser titular. Mais ofensivo. Respondendo em espanhol, o treinador disse que pode usar Endrick desde o início, para dar ao time mais força e presença na área. Os elogios do técnico, os pedidos dos torcedores, o carinho dos jogadores. O tempo corre a favor do jovem talento. A gente não imaginava estar aqui com 19 anos agora. Então a gente vai fazer de tudo para quando entrar, tentar ajudar o time, fazer o que o mister vai pedir. Faltam 3 dias para saber se ele vai ser titular no próximo jogo. Nenhuma ansiedade que tire o sono desse jovem senhor. Acho que vou dormir como um bebê. Vai dormir como um bebê, tá bom. Paulo Nunes, impressionante essa maturidade do Endrick aos 19 anos e a forma como ele parece administrar a ansiedade até sem saber se vai ser convocado como titular, se vai ser escalado como titular. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Trali. Boa noite a todos. E por incrível que pareça, né, 19 anos, a maturidade de um jogador que já mostrou que quando entrou em jogos pela Seleção Brasileira, deu conta do recado, né? O tamanho que ele se mostra perante um jogo tão decisivo como esse. Eu não acredito muito que ele entrará de primeiro, até porque o Brasil fica muito exposto. Mas vindo do Ancelotti, a gente já foi surpreendido algumas vezes. É verdade, né? É verdade. Agora, a ansiedade deve ser maior ainda quando o jogador está no banco e é chamado pelo treinador, como a gente viu ali, ele ainda tentando tirar as ataduras do pé, naquilo ali. O que acontece com o jogador nessa hora? O coração está na boca, tentando sair, aí você tem que ter o controle absoluto disso, a maturidade dele já provou isso, né? Quando ele entra, ele muda a equipe, ele muda a seleção brasileira, não só na parte técnica, mas na motivação dentro do campo, né? Então ele já mostrou que é muito poderoso. O Ancelotti confia nele desde a época do Real Madrid, então a gente pode ter uma esperança de ter um jogador para entrar no segundo tempo como o Endrick. O calor extremo é um problema para o mundo todo, para todo o planeta, mas do ponto de vista de um atleta numa competição de alto nível como Copa do Mundo, isso afeta de certa forma, né? Enfim, não só o jogo, mas até o treino. Como é que se treina os jogadores num calorão desse? Muito bem colocado, Renata. É importante você treinar com a intensidade normal, né, do que tem que ser. Treina normalmente? Normalmente. Agora, diminui o tempo de treino, né? Se você treinava 1h30, você passa a treinar 50 minutos. Mas a intensidade tem que ser mantida para o jogador não perder isso dentro da partida. Provavelmente os noruegueses vão sentir mais esse calor. Muito mais, porque não são acostumados. Os brasileiros ainda jogam nesse calor. Obrigada, Paulo. A Noruega vai ter um dia a menos de treino do que o Brasil. A Duda Dal Ponte traz as informações para a gente. Oi, Duda. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Estamos aqui em frente ao hotel em que a seleção da Noruega vai ficar hospedada até domingo, dia da partida contra o Brasil. Alguns jogadores já estão por aqui, a gente viu o técnico também, mas outros jogadores vão chegar até a noite. É que hoje foi dia de folga e amanhã eles começam a preparação para enfrentar o Brasil no domingo. Pela primeira vez, a Noruega conseguiu a classificação na Copa do Mundo em um jogo eliminatório. E isso está sendo muito comemorado. Erling Haaland, que é o grande nome dessa seleção norueguesa, tem compartilhado alguns registros nas redes sociais de forma bem humorada. Lá em Dallas, local da partida contra a Costa do Marfim, ele foi até uma loja, né, de bota e de chapéu de cowboy, símbolos aí do Texas, e compartilhou esses registros nas redes sociais. A partida contra o Brasil está sendo muito esperada pela Noruega, especialmente por um jogador chamado Nusa. Ele é atacante, tem 21 anos, é grande fã de Neymar e é conhecido como o Neymar da Noruega. Trali. Valeu, Duda, muito obrigado. Um ótimo trabalho para você aí e boa noite. Pela primeira vez, mais de 90% dos brasileiros estão usando a internet. Os números são do IBGE. Sem sair de casa no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, o Thiago está no mundo. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho acesso a computador, a celular. Então, como era antes, não faço ideia. Mas atualmente eu uso a internet para um monte de coisa. 74% dos usuários acessam a internet para realizar serviços financeiros e não ter que ir ao banco. Pela primeira vez, mais da metade dos usuários faz compras sem sair de casa. E 4 em cada 10 pessoas já utilizam serviços públicos online. Cada vez mais necessária. A internet chega a 95% das casas do Brasil, o maior nível da história.
Houve um aumento expressivo nos últimos 10 anos. E essa conexão está presente em todas as regiões do país e em diferentes idades. Dona Lúcia é guia de turismo na Maré e avó do Tiago. Acha que ela vive sem. Hoje eu me pergunto por que eu fiquei tantos anos da minha vida sem conectar um celular. E são eles, os idosos, que tiveram maior crescimento no uso da internet nos últimos anos. Entre crianças e adolescentes de 10 a 13 anos, 84% estão conectados, mais do que em 2019. O Gabriel, de 11 anos, negociou com a mãe por muito tempo. Eu perturbava muito ela, pedindo o celular. Mãe, me dá o celular. 9 em cada 10 brasileiros têm celular. E com ele, praticamente todo mundo acessa a internet. O médico Daniel Becker diz que o mundo online é inevitável, mas a vida real tem que acontecer também. E o que acontece quando crianças pequenas, crianças antes da sua adolescência, ficam muito tempo no celular? Elas se afastam de tudo que promove o seu bom desenvolvimento. Então nós precisamos conter esse movimento, devolvê-los para a vida do mundo real. A lei que restringe celulares nas escolas está em vigor tem 1 ano e com resultados positivos. O silêncio do isolamento digital de 1 ano atrás deu lugar ao burburinho no pátio da escola. Eu fico com meus amigos. Eu e meus amigos, a gente fica no grupinho, a gente fica conversando. A lei que restringiu os celulares nas escolas vem produzindo resultados positivos. Uma pesquisa do Ministério da Educação, com mais de 8.000 diretores de escolas públicas e particulares, mostrou que 90% das escolas já aplicam a restrição. Os diretores avaliaram que os alunos estão menos ansiosos e mais sociáveis e relacionaram a proibição à queda no cyberbullying, os conflitos digitais e também na escola. Menos tempo de tela, mais atenção às aulas. Essa é a principal mudança que os diretores ouvidos pelo MEC apontaram. 95% deles afirmaram que a restrição ajudou a aumentar a concentração dos alunos. Mas a adaptação ainda não terminou. 39% dos diretores disseram que ainda há resistência dos estudantes ao cumprimento das regras e que as escolas não têm estrutura adequada para guardar e proteger os aparelhos recolhidos. 1/3 apontou dificuldades para fiscalizar o uso dos celulares durante as aulas e nos intervalos. Um olho no peixe, outro no gato, para a gente ter a certeza de que ninguém está transgredindo esta norma. Então, com isso, nós precisamos fazer um trabalho pedagógico de pouco a pouco, não só tirando o celular, mas dizendo para eles quão importante é a tecnologia, mas quão importante também é a vivência e a convivência entre eles. A seguir, a vitória da Fúria espanhola sobre a Áustria e o duelo entre duas estrelas da Copa.